Quero agradecer ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Deus eterno, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos dar a salvação, para morrer por nós, por essa grande oportunidade que eu estou tendo mais uma vez, através do programa Semeadores de Fogo, aqui por essa emissora. Nós podemos estar mencionando, falando algo, meditando na santa palavra de Deus, que eu sei que tem uma mensagem para você, mais uma mensagem para você nesta semana. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos abri-la no Primeiro Testamento, né? No livro de Jeremias, ou também Irmeiahu, que é o seu nome aqui, seu nome hebraico, Irmeiahu. E nós estaremos meditando. Abra no capítulo de número 11. Então, Jeremias para nós, né? Capítulo 11. Nós vamos ler 5 versículos, os 5 primeiros versículos aqui que estão mencionados aqui na Santa Palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia. Vamos ao profeta Jeremias, também profeta conhecido como profeta chorão, profeta que esteve ali nos últimos momentos ali do povo de Israel, antes de serem levados cativos para a Babilônia. Vamos ouvir o que nos diz a Santa Palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, capítulo 11 de Jeremias, Irmeiahu, que é o seu nome hebraico. Nos diz assim: eis a palavra que veio a Irmeiahu, ou Jeremias, da parte de Adonai. Ouçam as palavras dessa aliança. Então falem ao povo de Yehudá, ou de Judá, e aos habitantes de Jerusalém, ou Jerusalém. Digam-lhes o que Adonai, o Deus de Israel, diz: uma maldição sobre quem não der atenção às palavras desta aliança, que ordenei a seus antepassados no momento em que os tirei da terra do Egito, daquela fornalha de ferro. Eu disse: ouçam minha voz e cumpram todas as minhas ordens. Então vocês serão meu povo e eu serei seu Deus, para que eu cumpra o juramento feito a seus antepassados e dar-lhes a terra que mana leite e mel, assim como é hoje. Então eu respondi: amém, Adonai. Até o versículo de número 5, capítulo 11 do livro aqui do profeta Jeremias. Nós vemos uma promessa muito grande, nós vemos uma promessa da parte do Senhor, que na realidade está falando com o povo de Israel, porém também fala conosco, porque nós sabemos que aquilo que cabe a Israel, nós que fomos também redimidos, nós que também chegamos, né, a esse patamar por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abriu a porta, que nos deu essa oportunidade de nós também sermos considerados povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, como disse o profeta, né, ou melhor dizendo, como disse o apóstolo João, né, ele diz que Jesus veio para que os que eram seus, os seus não os receberam, mas agora todos quantos o receberam, né, tanto os judeus como não judeus, como os goíns, né, como aqueles povos não judeus, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então nós sabemos que também nós estamos embutidos nessa palavra, não que Israel saiu, mas nós entramos pela misericórdia do Senhor também para aguardar essa promessa se cumprir definitivamente em nossa vida, aguardar essa promessa que venha fazer parte verdadeiramente daquilo que nós estamos esperando do Senhor. E vejam o que o Senhor diz através do profeta Jeremias, logicamente falando para aquele povo naquele momento, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova e nós podemos
tomar para nós tudo aquilo que for escrito. E também o apóstolo Pedro disse: olha, tudo que foi escrito para o nosso proveito, foi escrito para nos corrigir, foi escrito para nos levar diante do Senhor, para estarmos próximos ao Senhor. Então tudo que foi escrito na palavra de Deus nós não podemos desprezar, e nós sabemos que a palavra do Senhor traz consequências para as nossas vidas, consequências boas, consequências más, consequências trágicas, dependendo da posição que nós tomamos ao ouvir a palavra de Deus, se nós vamos seguir ou se nós não vamos seguir. Então as consequências são variadas, dependendo daquilo que eu vou fazer depois que eu tenho certeza de ter ouvido, de tomar posse dessa palavra, de ter falado conosco. E nós sabemos que o profeta aqui fala para a nação de Israel naquele momento, quando eles estavam como desobedientes à santa palavra do Senhor. E então Jeremias passa a lembrar, quer dizer, o Senhor passa a usar o profeta Jeremias para lembrar do passado, para lembrar das promessas do Senhor. E nós sabemos que nós temos promessas grandiosas dentro da palavra de Deus. Temos promessas que já se cumpriram, temos promessas que estão se cumprindo nos nossos dias, e temos também promessas que ainda vão se cumprir até mesmo para toda a eternidade, né? A Bíblia é repleta dessas promessas em que já se cumpriram, estão se cumprindo, vão se cumprir e vão até a eternidade. Quer dizer, não terão fim, ainda promessas que estão dentro da palavra do Senhor, que só na eternidade vamos tomar posse, né, dessas promessas. Mas aqui ele volta a relembrar o povo que estava em desobediência, o povo que tinha sido tirado com mão forte do Egito, né? Nós conhecemos, nós sabemos quanto foi difícil Moisés, né, como ali alguém escolhido pelo Senhor, tirar o povo da terra do Egito, porque ali eles estavam escravizados, eles trabalhavam duramente para o faraó, para o Egito, para a construção de cidades. Eles estavam ali então escravizados. E quando o Senhor ouve o clamor daquele povo que orava e pedia, chama Moisés, que estava lá no deserto do Sinai, chama ele, convoca ele e fala: olha, tira o meu povo, né? Eu vou te usar para tirar o meu povo. E então ele, com mão forte, depois de 10 pragas que vieram, né, sobrepujaram ali sobre todo o Egito, ele consegue tirar, e o Senhor os acompanha pelo deserto com muitos milagres, com muitas maravilhas, abre o mar, faz com que eles, né, ultrapassem terra seca, dá-lhes água da rocha onde não tinha água, onde as águas eram amargas, ele transforma em águas doces, né? Ele manda codornizes para que eles possam comer, manda o maná, que é o pão vindo dos céus, que veio até eles para dar toda a estrutura, para que eles pudessem suportar todo aquele tempo que eles estiveram, né, por quase 40 anos, mais ou menos 40 anos eles estiveram ali no deserto, até que o Senhor lhes ordena que eles entrem na terra prometida. E os milagres não se acabaram. Na entrada ele ainda abre o Rio Jordão para que eles pudessem ultrapassar ali, ou passar, né, o Rio Jordão a seco. Toda aquela nação, homens, mulheres, crianças, todos passaram aos pés enxutos, atravessando o Jordão. E segundo que nos informa pelo tempo, era uma temporada de chuvas, né? E o Jordão estava então bem caudaloso, então aquelas barreiras foram inundando, né, a parte de trás do Jordão, antes que ele pudesse chegar ali ao Mar Morto, né? Foi uma grande inundação, é um vale muito grande ali, quando nós percebemos que passamos naquela região. Então se ali se estanca aquela água, ele vai fazer uma grande inundação. Chegaram e foram adentrando a terra prometida, tudo aquilo que o Senhor havia prometido para eles, terra que manasse leite e mel, terra onde eles não plantaram, onde eles não construíram,
mas eles iriam adquirir os seus lares, as suas casas, não mais agora como cabanas que eles andavam no deserto, mas eles agora teriam casas para morar, casas feitas de pedras. Eles estariam ali, né, casas confortáveis, não mais como uma tenda, e eles estariam ali. Não somente isso, mas eles plantariam e poderiam colher tudo aquilo que eles plantassem. Havia promessa do Senhor para a vida deles. Porém, a desobediência humana, né? O ser humano, ele é tendencioso ao pecado, ele é tendencioso a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Há uma tendência muito grande. Por isso nós precisamos estar sob constante vigilância, precisamos estar sempre vigiando as nossas vidas, vigiando o que nós estamos fazendo, vigiando o que nós estamos falando. Por quê? Porque podemos, né, ser tomados pelo eu, podemos ser tomados pelos desejos carnais, pelos desejos que desagradam ao nosso Deus. Então há de ter uma vigilância todos os dias de nossa vida. Por isso a palavra do Senhor sempre promete: ao que vencer terá a coroa da vida, ao que vencer terá a coroa da glória, né? Porque nós precisamos ser vencedor. Estamos nesse mundo e sempre haverá luta, sempre haverá dificuldades. Como o povo no deserto vivia com uma grande dificuldade, mas a todo dia eles tinham a vitória do Senhor. A todo dia vinha o maná dos céus. Eles não plantavam, não tinha como plantar, mesmo naquele deserto não havia condição de plantar, porém o Senhor mandava através do sereno que vinha pela madrugada, pela manhãzinha. Ele mandava, né, como flocos de neve, ele mandava aquele maná, e eles então poderiam colher aquele maná e ali cozer bolos, né, cozer pães para se alimentar e poder então com isso viver. E a Bíblia fala de milagres, né? Que as suas roupas não envelheceram durante aqueles 40 anos, né? Os seus calçados não se gastaram durante aqueles 40 anos, e eles puderam então dar sustentação àquele povo que vinha, aquelas crianças, né? Não passaram fome, não passaram calor e nem frio no deserto, né? Porque na noite ele se torna frio e de manhã ele é muito quente, né? Durante o dia ele é muito quente, porém o Senhor mandou uma nuvem, né, que os acompanhava durante o dia, e também durante a noite uma coluna de fogo para poder aquecê-los. Então eles viveram milagres, 40 anos de milagres, 40 anos com a presença do Senhor em suas vidas, não como hoje, que somos mais privilegiados do que eles. Hoje nós não temos aí nós não temos a nuvem para nos proteger durante o dia, não temos a coluna de fogo, mas nós temos o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Então somos até mais privilegiados do que eles, e passamos por lutas todos os dias, todas as manhãs. Todos os dias que se começam é mais um dia de luta, mas também nós podemos dizer mais um dia de vitória, mais um dia em que nós alcançaremos a vitória, a graça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Não somos livres de estarmos passando por tribulações, por necessidades, por problemas. Nós não temos, né, como saber o que vai nos acontecer. Nós temos que saber, e sabemos que o Senhor Jesus está conosco, que a promessa dele está conosco todos os dias. Então Jeremias se levanta por causa daquele povo que estava em desobediência com o seu Deus, que esqueceu das promessas que o Senhor fez aos seus antepassados, que caberiam à sua descendência. Eles eram descendentes, então as bênçãos viriam até eles, caberia a eles. Mas o Senhor diz: olha, uma maldição, versículo de número 3 do capítulo 11 de Jeremias. Ele diz, o Senhor diz a ele: fala a Israel, uma maldição sobre quem não der atenção às palavras desta aliança que ordenei aos seus antepassados no momento em que os tirei da terra do Egito, daquela fornalha de ferro, certo? Mas também diz assim: ouçam a minha voz e cumpram todas as minhas ordens, então vocês serão meu povo e eu serei seu Deus, para que
eu cumpra o juramento feito aos seus antepassados, de dar-lhes a terra que mana leite e mel, assim como é hoje. O Senhor então cumpre, o Senhor cumpre a sua palavra para conosco, e Ele espera, que nós compramos também o juramento, que nós compramos também a parte da nossa aliança. Nós sabemos que uma aliança, ela não pode ser feita sozinha, embora o Senhor diz: eu jurei por mim mesmo. Porém, nós não podemos. Toda aliança tem que ter alguém do outro lado, tem que ter a parte contrária, e nós somos a parte contrária ao nosso Senhor, não contrários a Ele, mas a outra parte, que fez uma aliança um dia, de estarmos seguindo ao Senhor, de acompanharmos, verdadeiramente nessa luta, nessa batalha, de estarmos caminhando por este mundo, de estarmos lutando todos os dias, mas sendo vitoriosos por Cristo Jesus nosso Senhor, ainda que venhamos a morrer, porque nós sabemos que a morte nos aproxima do Senhor, e a Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus eleitos, a morte dos seus servos, a morte daquele que é fiel. Então nós sabemos que mesmo a morte vem trazer para nós grande alegria. Aqueles que morreram, lógico que aqueles que ficam, os entes queridos vão estar sofrendo, vão estar chorando muitas vezes a morte daquela pessoa tão querida, daquela pessoa tão amada, eles vão sofrer, mas aqueles que partem, como salvos, como servos, a Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, a morte dos seus justos. Então nós estamos na presença do Senhor através da morte, para nós é vitória, é ganho. Paulo disse, eu não sei o que eu escolho, se é viver e poder pregar o Evangelho, ou se é morrer e estar na presença do Senhor. Ele estava, sem saber o que seria melhor para ele, porque para ele tudo era ganho, tanto ficar e continuar pregando o Evangelho, como subir e estava na presença do Senhor, ou estar na presença do Senhor. Para nós deve ser a mesma coisa. Se ficarmos é Cristo, se partirmos é Cristo e Deus, na nossa vida. Se ficarmos, o Espírito Santo está conosco. Se partirmos, estaremos ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao lado de nosso Deus, aguardando o cumprimento da promessa da volta de Jesus, para que possamos reunir toda a igreja, todos aqueles que já partiram para a eternidade na presença do Senhor, cujos nomes estão escritos no livro da vida, Então, se nós ficarmos, estamos com Cristo, porque vamos trabalhar, vamos batalhar, vamos lutar, vamos evangelizar, vamos sermos soldados fiéis nesse exército que o Senhor nos tem convocado. E se partirmos, estaremos para sempre com o Senhor. Então é glória se ficarmos, é glória se partirmos. Não sabemos também o que será melhor para as nossas vidas, mas nós sabemos uma coisa, que se nós obedecermos, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós cumprirmos a sua determinação, nós teremos então a sua presença, nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Por isso nos resta fazermos o que então? Obedecemos a palavra de Deus, para termos em nossa vida todo o suporte que Deus pode dar através do Espírito Santo. Como eu disse, Jesus está ao nosso lado, prometeu estar ao nosso lado todos os dias de nossa vida. Então nós sabemos que se Ele nos der o amanhã, amanhã Ele estará conosco. Se Ele nos der o ano que vem Ele vai estar conosco. Se Ele nos der a década que vem Ele estará conosco, porque Ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel e verdadeiro para cumprir todas as suas promessas, até que um dia chegue o momento da sua promessa de cumprir, não como cumpriu para esse povo, cumprir a derrota para aqueles que não estavam, sujeitos, cumprir uma maldição para aqueles que não obedecem. Nós não queremos isso. Nós não queremos a maldição para aqueles que não tem dado atenção à palavra do Senhor, de maneira nenhuma. Mas vai chegar um dia em que todos nós teremos que prestar contas daquilo que nós fizermos. Vai chegar um dia, como a promessa da palavra de Deus diz, que Jesus virá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja, e nós estaremos então para sempre com Ele. Ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, E infelizmente aqueles que não cumprem terão uma maldição.
né? Terá a maldição não desejada pelo Senhor, mas pela sua justiça, por aquilo que Ele tem prometido chegará. Mas para aqueles que têm seguido, para aqueles que estão em obediência, nós sabemos que vai chegar a bênção, que vai chegar a alegria, que nós poderemos dizer: olha, nós somos o povo de Deus, e Ele é o nosso Deus, nós seremos povo dEle, e Ele será o nosso Deus, e tudo aquilo que há de promessa para nós, nós poderemos um dia alcançar. Assim como o povo caminhava, assim como o povo estava ali no deserto e aguardava uma terra prometida, a Canaã prometida, a Canaã que manava leite e mel, nós também estamos neste mundo, e nós estamos andando também pelo deserto deste mundo, e estamos aguardando, né, a Canaã celestial se fazer presente em nossa vida. Por isso nós temos que marchar, por isso temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não olharmos para o lado, não olharmos para aquilo que nos aflige, não olharmos para aquilo que quer nos deter nessa caminhada, né? Muitos no deserto ficavam para trás, os inimigos, né, ficavam e acabavam colhendo eles como escravos, ou matando mesmo. Por quê? Porque eles desanimavam no caminho, eles paravam, não queriam mais seguir, eles deixavam, né, a aliança, eles deixavam a promessa não se cumprir em suas vidas, olhando para trás, vendo aquilo que não lhes interessava, olhando para aquilo que não deviam estar olhando, porque eles precisavam seguir, né, a nuvem, seguir ali aquela coluna de fogo. Quando a nuvem andava, eles tinham que andar, quando parava, eles tinham que parar, e eles desanimavam. Então saíam do meio do povo, deixavam, ficavam para trás, caminhavam ao lado, muitas vezes não queriam caminhar juntos, né? Não achavam que aquilo estava certo, e o inimigo então ia atacando eles dos lados, todos aqueles contrários a eles iam pegando eles como escravos, eles se tornavam escravos para sempre, né? Se perdiam do povo de Deus. Mas nós não podemos perder a nossa promessa, nós somos povo de Deus, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, e nós somos povo dele. Por isso precisamos seguir, precisamos lutar, precisamos estar dentro dos limites que o Senhor tem nos dado, que é cumprir a sua palavra. Temos uma baliza, né, para estarmos andando dentro daquilo que foi balizado pelo Senhor, daquele caminho que Ele propôs para as nossas vidas, daquilo que Ele espera que nós venhamos seguir, que nós venhamos a fazer. Nós não podemos fazer como o povo, nós não podemos deixar de ouvir a sua palavra, nós não podemos deixar de cumprir a sua palavra, nós não podemos deixar então de ler a sua palavra, para estarmos vivendo, como eu disse, lutando dia após dia, lutando muitas vezes contra nós mesmos, né? Como disse Paulo, eu estou, né, lutando contra mim mesmo, e muitas vezes esmurro o meu corpo para poder chegar, né, para poder alcançar aquilo que me foi proposto pelo Senhor. E há uma proposta do Senhor para a minha vida, para a sua vida, que nós precisamos chegar aos céus, e para isso nós precisamos crer em Cristo como nosso Salvador, único e suficiente. Para isso nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos lutar, nós precisamos vencer a cada dia uma batalha, mas também a cada dia uma vitória, porque o Senhor nos esforça, né? Nos vestirmos da armadura do Senhor, como disse o apóstolo Paulo no livro de Efésios, estarmos revestidos da armadura do Senhor, para podermos vencer todo dia, porque somos soldados, temos que fazer a vontade do Senhor, temos que estar diante da presença do Senhor, temos que estar falando com Ele todo dia, sentindo a sua presença, porque nós sabemos que se estivermos com Ele, nós seremos vitoriosos. Só bênçãos nos esperam, só bênçãos nos aguardam, só promessas de alegria, né? A Bíblia nos diz em Apocalipse, no livro das Revelações, que lá não haverá mais lágrimas, choro, pranto, nem dores, quando nós estivermos na presença do Senhor. Isso são coisas deste mundo, são coisas que estão projetadas para nós vivemos neste mundo, mas na presença do Senhor tudo será alegria, tudo será prazer, tudo será coisas que nós vamos sentir, né, maravilhados. Não há como nós
percebemos isso em nossos dias hoje. Mas lembra bem, aquele dia que você está bem alegre, aquele dia que você está bem satisfeito, não se compara à alegria que nós vamos ter lá no céu, às promessas que o Senhor nos fez, a toda a presença do Senhor em nossas vidas, a presença real que nós vamos sentir quando estivermos lá. Mas para isso precisamos atentar para a palavra de Deus, para isso precisamos obedecer, para isso precisamos cumprir as regras, as determinações, precisamos cumprir as palavras que o Senhor tem dito, para que nós façamos aquilo que lhe agrada e não façamos aquilo que desagrada, só conhecendo. Por isso precisamos ler a palavra de Deus, precisamos procurar uma igreja que fale a verdade, leia dentro da palavra de Deus, que nos leva ao céu. Não há palavra melhor do que essa para nós que queremos ir para o céu. Muitos livros são escritos, né? Mas nenhum se compara à santa palavra de Deus, que pode nos levar ao céu, que pode nos dar graça, que pode nos dar vitória, que pode falar verdadeiramente dentro de nossos corações. Que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, e você que está aí possa tomar um compromisso a partir de agora, para que você possa estar vivendo na presença do Senhor, para que você possa estar andando de acordo com aquilo que Deus projetou para a sua vida, que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, que enviou seu Filho a esse mundo para nos salvar, projetou para mim, para você, para toda a humanidade. Se nós assim vivermos, temos a promessa de um dia estarmos com Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós somos servos, devemos então ser obedientes ao nosso Senhor, à sua vontade e à sua palavra. Que o Senhor possa te abençoar em Cristo Jesus, e eu quero agradecer essa rica oportunidade, e se assim Deus nos permitir, semana que vem estaremos novamente juntos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilha